bem? Meu nome é Wilson, eu sou engenheiro na parte de aplicação da Armstrong Wind Technology no Brasil. Tá? A Armstrong, não sei se o pessoal já conhece, é uma empresa canadense que fabrica bombas verticais principalmente e são aplicadas em sistemas de ar-condicionado e outros tipos de aplicação. O nosso foco aqui vai ser para o ar-condicionado. Tá bom? Primeiramente, eu gostaria de mostrar nessa foto uma diferença grande em relação ao que vocês encontram aqui no mercado. Uma coisa que vocês não têm muito contato: bomba dupla. A bomba dupla, diferente da bomba single que vocês têm, ela possui dois motores, dois inversores de frequência, dois controladores, dois motores, e isto unido para uma entrada e saída, um cavalete único que atende a duas bombas. Vantagem para vocês é redução do espaço ocupado. Primeira grande vantagem a nível de central de água gelada, que muitas vezes não se tem espaço suficiente. Outra característica, que é essas bombas em paralelo, você pode trabalhar com elas operante reserva ou operação simultânea. Uma característica muito boa da operação simultânea é que você divide a carga e as bombas vão entrando numa sequência de acordo com a demanda do consumidor, ou seja, os corcóis vão abrir as válvulas, a necessidade de água vai ser detectada pelo sistema e a bomba vai aumentando a rotação. Quando chega num ponto que eu vou até mostrar para vocês mais para frente, ele detecta que precisa da segunda bomba, aí ele começa a operar a segunda bomba. Ele divide as cargas e isso leva a sistemas mais eficientes e menor consumo de energia. Também temos bombas horizontais, com uma característica muito importante: base de inércia. Vocês que trabalham em várias instalações com bombas horizontais, vocês conhecem aquela base de inércia, aquela base de concreto, que é um trambolho na sua instalação. Essas bombas, até 50 cavalos, não precisam de base de inércia. Tem um sistema de amortecedores, então a sua instalação fica mais enxuta. A questão da pegada de carbono, porque concreto não se recicla. Então o concreto que você tem na sua instalação, ele é um material que cria um carbono que você não tem como depois aproveitá-lo e fazer, a não ser pela parte de construção civil como aterro. E as bombas individuais também, inline, que tem a mesma característica que estas, só que individualmente você pode ligar até 4 bombas, e essas 4 bombas você ter um pool que automaticamente vão sequenciar e fazer o atendimento à demanda de água gelada do seu sistema. Tá? E todas com essa característica, que é o motor de imã permanente. O motor de imã permanente é uma tecnologia nova que ultimamente vocês estão escutando a briga Estados Unidos com China por terras raras. Essas terras raras, um dos componentes é um material que cria ímãs permanentes muito poderosos, que são usados em motores, e esses motores são aplicados em equipamentos, armas, drones, carros elétricos. Esses motores, o tradicional que vocês conhecem, que é o chamado motor de indução, ele tem uma peça no meio, no eixo, que é chamado de rotor. Esse rotor, tradicionalmente, era um enrolamento que produzia um campo magnético para fazer o giro do motor junto com a carcaça. Aqui
O ímã que tem nesse rotor é físico, como se fosse aquele velho ímã que a gente brincava com a bússola. Os motores ficaram menores, menos peso, mais eficiente. Por isso que está essa disputa por esses materiais, as chamadas terras raras. Então vamos para frente. A Armstrong, ela tem uma experiência muito forte na transferência de calor, no bombeamento de fluidos. Transferência de calor, o que significa isso? No sistema de ar-condicionado você tem os condicionadores ou então os cassetes que tiram o calor do ar, que joga no gás ou joga na água gelada, aquecendo a água. Essa água é bombeada e trazida dos comboios da distribuição para o chiller. Então, as bombas são muito importantes num sistema de ar-condicionado de expansão indireta, em que você tem que circular a água pelo empreendimento para fazer a troca de calor. O ar do ambiente quente é colocado através das serpentinas para a água, através do bombeamento, é levada para os chillers. Nos chillers faz-se um descarte desse calor via ventiladores, que daí seriam os chillers a ar, ou então pelas torres de esfriamento, através do bombeamento das bombas de condensação, quando são chillers a água. Tá? Então, é muito importante a vazão, e é muito importante você conhecer a vazão que está circulando, porque sabendo a vazão, você vai conseguir sequenciar da forma correta. Bombas, chillers, e trabalhando com o sistema na melhor eficiência possível, gastando menos energia. Também nós temos sistemas de controle que estão também embarcados na bomba, que são sistemas de controle que monitoram constantemente a demanda necessária do prédio, demanda térmica. Quando os projetistas fazem os cálculos, baseado na localização, tipo de aplicação, número de pessoas, determina-se uma carga térmica necessária. Essa carga térmica, para ser vencida, para que nós tenhamos o conforto, ela precisa de um equipamento chamado chiller para retirar o calor, ou então um VRF. E a água, a vazão de água vezes o delta de temperatura equivale a essa carga térmica que tem que ser retirada. Então, quando você sabe a vazão e mede temperatura, você sabe sempre como está a transferência de calor dessa carga térmica. E digitalização é o que nós temos visto hoje na nossa vida. Tudo nosso está na nuvem, seja numa rede social, seja nos seus e-mails e também nos dados. Então, os dados dos equipamentos estão sendo levados para as nuvens. E nas nuvens existem algoritmos que fazem análise. Por exemplo, para as bombas, todo controlador que está embarcado nas nossas bombas, ele é igual ao nosso celular. Ele sente a vibração. E quando ele sente vibração, ele pode auxiliar o pessoal da manutenção a saber se a bomba está com um problema ou vai ter uma tendência a ter um problema, porque a inteligência cognitiva está vendo a tendência daquela vibração, ela está aumentando. Então, antes da bomba parar, porque o rolamento travou, vocês vão poder, baseado nesse dado, falar: opa, vai dar problema. Para, faz a manutenção e volta. Ou seja, garantia de disponibilidade de equipamento. Outra característica dos nossos sistemas é redução dos componentes numa instalação. Então, por exemplo, vocês estão muito acostumados com esse tipo de instalação: base concreto, base de inércia, bomba horizontal, conexões para tubulação, inversor de frequência na parede ou em painel, e um sensor ligado na automação para controlar a velocidade. Toda tubulação, quando a água circula, ela cria uma perda de carga, uma pressão que vai se perdendo ao longo do trecho. Como é que se controla a velocidade do secundário que vocês
muitos aí já ouviram falar bombas secundárias, que é o que distribui água no prédio. Com esse sensor de pressão, as válvulas abrem ou fecham, aumenta a vazão ou diminui. Aumentou a vazão ou diminuiu a vazão, variou a pressão diferencial na tubulação de alimentação e retorno. Então o sensor sente. Você tem um set point, que é um parâmetro de referência. Ultrapassou, manda reduzir a velocidade, reduzindo a rotação, menor vazão. Está abaixo do set point, aumenta a rotação para aumentar a vazão. Então fica sempre buscando um parâmetro que é a referência. Nós, no nosso sistema, temos uma técnica de controle que nós chamamos controle sensorless. Sensorless, sem sensor de pressão, porque eu tenho a capacidade, através das bombas, de fazer a medição de vazão e pressão, como? Através da potência absorvida. Talvez aqui, vários de vocês, se trabalham na manutenção, com bombas, em shopping, em prédios, já pegaram um alicate ao perímetro, a curva da bomba, já mediram a corrente. Opa, a corrente está alta. Qual que é o rotor? Ah, o rotor é isso. Olha na curva, a vazão está acima do limite, por isso que a corrente está alta. Vocês vão lá e fecham uma válvula Globo, uma válvula de balanceamento, e traz a corrente para o parâmetro que vai dar a potência normal, que é a vazão do sistema. Vocês mediram vazão. Nós fazemos isso automaticamente, em tempo real, através do controlador que está aqui. Então, as nossas bombas são sensores de vazão em tempo real, sem um sensor externo. E depois nós usamos esse cálculo para fazer o controle de velocidade, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Instalação, vocês notam que está bem mais enxuta, não precisa de quase inércia. As nossas bombas não se vidro, o nível de vibração é desprezível. Você entra numa central de água gelada, você olha para a bomba, você não sabe se ela está funcionando. Muitas vezes a gente coloca a folha de papel em cima do motor para ver se ele está girando, porque o nível de ruído e o nível de vibração você não percebe. Então, nós não precisamos de juntas de base de inércia. A bomba é suspensa na tubulação, ela é parte da tubulação. Tá? Acessórios tipo filtro Y, nós substituímos por um componente que nós chamamos de guia de fricção, que ele já faz a curva e faz a filtragem. Então, com isso, eu tenho uma instalação mais enxuta, menos espaço ocupado, e facilita a manutenção. E os controles embarcados, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Falando nessa técnica de controle, nós podemos ter o sensor na sala mecânica, logo após a bomba, que eu acho que a maioria de vocês convivem com isso. O ideal seria um sensor casa mecânica remoto, no ponto mais remoto. A norma que preconiza sistemas de alta eficiência recomenda que o sensor seja colocado no ponto mais remoto e que eu consiga controlar a pressão desse ramal. Se esse ramal está atendido, o restante está atendido. Mas é o problema. Às vezes esse ponto remoto está a 200 metros da central de água gelada. Passar cabo, manter isso ao longo do ciclo de vida. O pessoal que está na obra não lembra mais, já foi embora. O pessoal novo não sabe nem o sensor não está instalado. O sensor precisa de calibração. Depende da automação. A automação dá problema. E você fica com um sistema que não funciona. O que vocês fazem? Vão lá e colocam a rotação constante, gastando energia. Outra situação, o pessoal coloca às vezes a 2/3. Isso é coisa mais antiga. E o que representa isso? Quando eu coloco o sensor nesse ponto, na cabeça da bomba, que é o que mais se usa, a vazão do sistema é a vazão necessária para tirar o calor. A pressão, que é chamada de altura manométrica,
é a necessária para vencer a resistência da tubulação. Tubulação, válvulas, serpentinas. A pressão da bomba tem que vencer essa pressão que vai ser gerada no sistema. O controle, como é que se faz hoje? Comum. Set point, curva, entre aspas, reta de controle que se carrega no controlador de automação. Lembra que eu falei? O set point, sensor, compara, gera um erro, calcula, corrige velocidade. Alterou a velocidade, vazão de 100% para 50%. O que ele fez? Mudou a rotação. Funciona? Funciona. Tem um ganho de economia do que deixar a bomba na máxima rotação. É o mais eficiente? Não. A alternativa que a gente propõe: ou vocês colocam o sensor no ponto remoto, que é difícil. O que traz esse ponto remoto? Essa pressão aqui é equivalente a esta pressão necessária. Então você nota, não está mais naquela faixa de pressão máxima, você está com uma fração da pressão necessária. Essa curva é a chamada curva de sistema. É uma curva quadrática, porque as perdas que eu tenho na tubulação hidráulica é uma perda quadrática. É diferente de uma perda como se tem num cabo elétrico, que é linear. Então, quanto maior a vazão, maior vai ser a perda. Tá? Quando você coloca o sensor aqui, a pressão lá naquele extremo, ela é constante, mas com as variações de carga nos trechos intermediários, abertura ou fechamento de válvulas, por menos ocupação, calor, tudo que acontece que varia a demanda, as vazões vão diminuindo. Então, a menor vazão vai levar a menos perda de forma quadrática. Então, se as perdas são variáveis de forma quadrática, por que eu tenho que manter a pressão constante, gastando energia sem necessidade? Então, o que a Armstrong idealizou? Criou uma situação que eu não preciso do sensor, e eu crio essa curva de operação e gravo no meu controlador. Cada projeto tem a sua curva de sistema. Então, cada bomba para um determinado projeto tem essa curva. Vantagem: quando eu reduzo a rotação, eu não vou ficar aqui em cima. A minha rotação vai cair aqui embaixo. É por volta de 49% menos consumo de energia. Tá? Que é a nossa chamada curva de controle, e esquece o sensor, não tem sensor remoto. Aqui representa esta diferença de consumo de energia. O ponto A é o ponto que a bomba foi criada. Ela foi dimensionada para aquela rotação com esta curva para fornecer esta vazão e esta altura. O primeiro cálculo do projetista consumia 32 HPs. Fez-se um ajuste na rotação, manteve-se a vazão, derrubou para o ponto B. Opa, já economizamos 15%. Então, o que demonstra? Variação de rotação reduz ou aumenta o consumo de energia. Essa aplicação era, como no passado, não sei se vocês já conheceram,
sistemas com válvulas de controle de fan coil de 3 vias, em que a água era sempre na mesma vazão circulando pelo prédio. Quando o fan coil precisava de água, ele jogava água para a serpentina. Quando ele não precisava, ele fechava a serpentina e jogava no ar passe. Mas a vazão era constante. Vocês sempre estavam gastando energia. O que fez para mudar isso? Tirou-se a válvula de 3 vias e colocou-se válvula de 2 vias. Só que teve um problema. Não tínhamos inversor de frequência. Quando as válvulas fechavam, é um termo que nós usamos, correr na curva. Ela forçou a vazão para 50% sem alterar a velocidade. Ela reduziu a vazão, mantendo a velocidade, brincando, pega o acelerador e puxar freio de mão. Você está fazendo o pior dos mundos. Está forçando o motor, aumentando a carga e forçando as válvulas a ter que aguentar aquela pressão lá em cima. Daí, na década de 90, veio o inversor de frequência. Mudou o quê? Criamos um controle. Lembra o set point lá de trás? Aqui, ó, o set point. Desse ponto para esse, ele fala, opa, está acima do set point. O que ele faz? Reduz a rotação. Tá? E aqui, eu acabei não falando, quando eu corri do D para o C, eu reduzi 29%. E quando eu fui do C para o D, eu reduzi mais 26%. Ou seja, a cada patamar que você reduz rotação, você economiza dinheiro. Aí a Armstrong veio com a técnica de curva quadrática. Lembra que eu falei? Para que manter pressão se eu não tenho perda? Muda para cá. Eu economizo mais 49% em relação ao sistema tradicional com medição de pressão constante. Dinheiro no bolso. Os sistemas ficam mais eficientes. Técnica de controle chamada sensorless. Meço a potência através do inversor de frequência. O inversor de frequência me informa a velocidade. Eu vou na curva da bomba, que antes nós íamos para campo com ela na mão, eu tenho ela gravada no meu controlador. Eu sou fabricante. Acho potência, velocidade, altura e vazão. A bomba é um medidor de vazão de mais ou menos 5%. Garantido, testado em fábrica. E gravamos essa curva do controle. Como é que nós fazemos a gravação? Essa curva são vários pontos em várias velocidades, várias vazões, que vão ser a referência quando a medição é pega de potência e velocidade. Eles veem aqui, cadê a vazão, cadê a altura. E esta curva de controle é a curva que é gravada, que vai servir para controlar a velocidade. Como? Vamos aqui, ó, mostrar na prática a curva de 60 Hz, altura manométrica e vazão, 60 Hz, potência absorvida e vazão, e uma diferente, potência absorvida e velocidade. Façamos isso para 40, façamos isso para 20. Fechou. A área de trabalho nossa é essa. Curva do sistema. Todo projeto tem essa curva. Baseado na curva do sistema, eu crio a nossa curva de controle. Espelho a curva de controle nos gráficos para vocês entenderem. Olha lá. Quando qualquer válvula é fechada, você está bloqueando
a vazão de água no circuito. Esse bloqueio vai fazer com que essa curva corra na curva da bomba. Lembra que eu falei lá atrás? Correr na curva da bomba? Olha lá, correu na curva da bomba, reduzindo a vazão. Aqui, ó, reduziu a vazão. Aqui, ó, menor vazão, menor potência. O que o nosso controlador faz? Opa, saiu da curva de controle, volta para a curva de controle. Pac, pac, pac. Como? Reduzindo a rotação. Eu brinco sempre, todo mundo aqui usa o Waze. Você fala, quer ir para casa, ele traça uma rota. Você sai da rota, ele fala, recalculando, faz você voltar para a rota. Por algum caminho diferente, mas ele vai te voltar na rota. É isso aqui, ó. Então a rota nossa é a curva verde. Se acontecer o inverso, de aumentar a demanda, eu preciso de mais de água gelada. O que acontece? A curva do sistema vai para a direita, que ela quer mais água. Então, aqui, ó, aumentou a potência porque aumentou a vazão. Ela tem que ir para lá, para corrigir e voltar para a curva. Voltou e aumentou e controlou. Ou seja, o sistema é autônomo, faz o controle de velocidade sem depender do sensor externo, sem depender de automação externa. Ela é independente, autônoma, seja com uma bomba ou duas, uma, duas, três bombas, 4 bombas. E um detalhe, eu posso alterar, caso eu precise de mais pressão na linha, é só aumentar a altura da curva, que ela vai forçar mais vazão e dar mais pressão na linha. Como eu falei, medição de vazão com mais ou menos 5%. Vocês deixam de ter essa peça como sendo uma peça do seu sistema, que é custo, manutenção e difícil. Então, eu não preciso de um medidor de vazão. Acho que era a moça foi buscar outro lá. Voltou. Então, nós não precisamos de um medidor de vazão no sistema. E como eu falei, medição de vazão é importante. Tá? A bomba é um medidor de vazão. Eu tenho em cada bomba um CLP, e tendo esse CLP, mesmo que sejam 4 bombas, eu interligo as bombas e é como se eu tivesse um CLP virtual gerenciando essas 4 bombas. O seu BMS, ele vai colher dados, mandar ligar, desligar, mas quem sequencia e controla a velocidade é o nosso sistema. Uma característica importante, que nós chamamos de paralelismo de bombas, é outra característica também que traz economia de energia. Hoje, todo sistema que eu vejo no mercado, ele controla a sequência de bombas por rotação. Funciona, mas não é mais eficiente. Como nós conhecemos as eficiências das nossas bombas, eu sei que esse ponto é um ponto de vazão que eu não devo continuar com uma bomba, porque senão eu estou perdendo energia, estou gastando dinheiro. E bombas em paralelo trabalham com rotações menores. E rotações menores, velocidades menores, implicam em consumo de energia numa relação pública. Ou seja, menos velocidade, menos gasto de energia ao cubo.
Esse exemplo, vamos partir. Partiu a bomba. Quando eu chego nesse ponto, estou perdendo eficiência. Eu chamo a segunda bomba pelo meu controle. Tradicionalmente, por velocidade, a bomba vai buscar o quê? 90, 95% de rotação. Ele olha a rotação, quantos RPM, quantos por cento de rotação. E baseado nisso, aí sim ele fala, eu não tenho como aumentar mais a rotação, mas o sistema precisa ainda de água, ele vai e chama a segunda bomba. Aí a Armstrong, nesse ponto, chama a terceira, enquanto aqui precisa, para atingir a mesma situação que eu estou com 3 bombas, 2 bombas, só que vejam o consumo. Eu com 3 bombas em paralelo, eu estou com 40%. Essa situação com 2 bombas em 100%, eu estou com 75%. Por quê? Lá, a rotação dividida por 3. Velocidade menor, vazão menor, elevado ao cubo, é menor do que 2 da máxima vazão. Isso é economia de energia, que num sistema que roda 24 horas por dia, pode significar 30% menos consumo de energia. Então, o nosso sistema, já pelo controle de sensor LEDs, faz aqueles 49% de economia, mais essa combinação de sequenciamento de bombas com mais 30%. Então, o sistema torna-se muito mais eficiente que um sistema tradicional. Pela carga, mesma coisa, que são as mesmas bombas, mesmo sistema. Outras formas de controle, por exemplo, o projetista, ele desenvolve projeto baseado em cálculos teóricos. A vazão não muda, mas a perda de carga, ela vai ter diferença, porque depende do equipamento, depende da válvula, depende da rugosidade do tubo. Eu recalculo e economizo energia. Até 30%. Que a curva passa a ter menores vazões para atender a mesma, menores velocidades para atender a mesma vazão. Só que ele vai ter menos perda de carga, menos necessidade de pressão na linha. Muito comum os concorrentes oferecerem o controle por pressão proporcional. Funciona bem, mas olha a diferença em relação ao quadrático. Isso aqui implica que a velocidade vai parar aqui, enquanto o quadrático vem aqui. Você tem economias maiores. Funciona proporcional? Funciona, mas gasta mais do que o quadrático. Outra aplicação, meu sistema não é variável, não é um secundário, é um primário constante, uma condensação constante, muito comum. O que acontece? Também diferenças entre o projeto e o real. A bomba corre na curva, maior vazão, maior consumo de energia. No nosso sistema, eu falo, a vazão dessa bomba é 100 metros cúbicos. Ele vai para 100 metros cúbicos. Ele reduz a velocidade, economizando energia. Técnicas para a nuvem, que eu falei para vocês. Os dados são jogados na nuvem, onde são analisados por algoritmos e e-mails são enviados para o contenedor. Não é um DNS, mas ele é um olho do dono. Ele vai ver se está vibrando, vai ver se tem temperatura alta em inversão de frequência, vai verificar se a corrente do motor está alta. Ele faz um diagnóstico automático, se a bomba tem manual, se a bomba foi deixada com a válvula de descarga fechada e ligada
a chamada altura morta, se está vibrando. E tudo isso ele detectou, ele manda um e-mail falando: opa, tem algum problema nessa sua instalação, vá ver. É um auxílio para a manutenção. Filosofia de nosso serviço 360 graus. Nós trabalhamos desde a concepção do projeto, dando subsídios aos projetistas, aos instaladores, durante a instalação, também estando junto com os instaladores, tentando explicar a melhor forma de instalação para não ter problemas e erros. Startup, como eu falei, a nossa bomba é calibrada em fábrica, e quando vai ter uma startup, ela é rechecada em campo pela nossa equipe de comissionamento. Daí garante que a vazão e a altura casem com o correto, para que o sistema performe da melhor forma. Serviço de monitoramento em nuvem, também, sempre ter kits de spare parts e não partes a serem vendidas, o que é muito problemático. Você chega e fala: eu preciso do selo, tá bom, eu mando o selo. Daí faltou a gacheta, faltou a mola, faltou o parafuso. Você está com a bomba aberta, você vai chegar ao fabricante que não lembrou que precisava trocar tudo. Então, nós fornecemos um kit. Vai trocar o selo, vai receber um pacotinho, um selo, parafuso, mola, gacheta. E como são componentes microprocessados, como o nosso celular aceita upgrades para, dentro da característica de hardware, sempre estar com o software na melhor forma possível. No que diz respeito a componentes, como eu falei lá no início, as bombas duplas, as bombas simples, as bombas horizontais. Além disso, eu citei em determinado momento, falei da guia de fricção, que substituía a curva e o filtro. Vocês notam que ele tem um veio. Um grande problema de curva é que na hora que faz a curva, ela cria turbulência, que torna a obrigatoriedade de colocar um carretel para o fluxo se estabilizar, senão pode dar cavitação da bomba. Como nós temos esses veios, ela faz a curva, na hora que ela vai gerar turbulência, o veio quebra e uniformiza. Eu posso conectar a bomba e essa curva diretamente sem ter aquele espaço. E ela também já é o filtro Y, entre aspas, filtro 90 graus. Então eu enxuguei o carretel de fricção para uma peça única com uma válvula de bloqueio, menor custo de instalação. Na descarga eu tenho essa peça que é aquela válvula de retenção tradicional, e ela já faz a curva ou ela é em linha. Sendo uma válvula de retenção, um sistema de mola por engulho. Ligou a bomba, a pressão, ela abre, desligou, fecha. Caso seja necessário, muito necessário, você pode ajustar a pressão dessa mola como se fosse uma válvula de balanceamento para criar uma perda de carga. Hoje em dia, buscando eficiência, tem que se evitar isso, tá? Porque você está gastando energia. Separador de ar. Isso não é um purgador, porque o purgador ele tira as bolhas maiores que tem em função de uma manutenção, de uma obra, coisa. A microbolha é a bolha que está misturada com a água e você não consegue tirar do purgador. Ele tem um processo centrífugo que diminui a pressão na área interna, as microbolhas vão indo, se unindo até que forma uma bolha maior que é descartada para cima pelo purgador de ar tradicional. Vantagem disso: quanto menos ar, melhor vai ser. Problemas de corrosão, problemas de transferência de calor,
menos risco de ficar aquelas bolinhas acumuladas nos sifões que em determinado momento vai dar problema de passagem de água. Tanque de expansão, ao invés de usarmos o velho e tradicional caixa d'água, caixa de expansão, que vira e mexe, vira um chafariz, ou então a chave de nível não funciona e entra ar. Tanque de expansão, você coloca ele na função da bomba, ele é uma bexiga, o volume de água que vocês têm no sistema, 10 mil litros, qual que é a expansão dele? Da temperatura de água gelada do chiller para a temperatura ambiente. Se o sistema parar, esse acréscimo de temperatura vai expandir a água. Para onde a água vai? O antes, ela transportava pela caixa d'água, vai para dentro do tanque. Você não perde água, não perde produto. Ligou o sistema, resfriou o sistema, a água volta para a tubulação. Além do mais, você tem pelo lado externo dessa bexiga uma pressão de ar que permite você ajustar para que você garanta que a tua maior altura estática da última tubulação esteja preenchida com água, baseada na pressão. É como se você pegasse a sua CAG e colocasse acima da maior altura de tubulação. Trocador de calor, desculpa, foi mais rápido aqui. Trocador de calor e as bombas duplas da mesma família, só que essas bombas duplas já estão chegando a 40 cavalos. Esta bomba já chegou a 100 cavalos. É uma tendência no futuro motor de uma permanente, só que nós ainda estamos brigando aqui no nosso mercado por custo. Esperamos aí ter talvez um produto nacional em breve. E antes que eu seja expulso da sala, obrigado. Até mais.